Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso aqui, gente, faz parte do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python que está sendo oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, em parceria com a COEST, que é a Coordenação de Extensão e FIC aqui do campus. Tá certo? Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos adentrar o capítulo 11, onde nós trataremos sobre operadores relacionais e operadores lógicos. Então, gente, em Python, os operadores relacionais e operadores lógicos são ferramentas fundamentais para realizar comparações e tomar decisões em programas. Esses operadores nos permitem avaliar expressões, comparar valores e determinar a veracidade ou falsidade de uma condição. Nesse vídeo aqui, mais especificamente, nós estaremos falando sobre o primeiro desses operadores, que são os relacionais. Então, gente, o que vem a ser um operador relacional? Então, os operadores relacionais são utilizados para comparar valores e expressões, retornando um resultado booleano, verdadeiro ou falso, no caso true ou false. A gente até já tem utilizado alguns desses operadores aqui. Aqui estão os operadores relacionais básicos em Python. Então temos o igual, duplo, que é o igual a, ou seja, vamos verificar se dois valores ou variáveis são iguais. Tá certo? Aí variável aqui pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser duas listas, pode ser dois conjuntos, duas strings, então assim, dois números, então esses operadores eles serão bem versáteis. A gente tem aqui 4 exemplos para mostrar a versatilidade deles. Nós temos um operador diferente que verifica se dois valores ou variáveis são diferentes. Aí você bota uma exclamaçãozinha seguido de um igual. Nós temos o operador menor que, verifica se um valor é menor que outro. E você tem a variação menor ou igual, se ele é menor ou igual a outro valor. Tá certo? Aí você usa o sinalzinho de menor. Nós temos o maior que é só inverter a posição do sinal, tá certo? Que verifica se um valor é maior que outro. Você também pode verificar se ele é maior ou igual a outro. Tá certo? Então, esses operadores, alguns desses, principalmente o igual duplo, a gente tem utilizado em alguns códigos mais atrás. Claro que lá, naquela parte, olha, não tenta entender muito agora em detalhes, porque a gente vai tratar desses objetos. De fato, a gente está fazendo isso nesse vídeo aqui. A grande sacada, a gente vai perceber isso, que eu não vou comparar só valores numéricos. Quando a gente pensa em menor, maior ou igual, a gente lembra das aulas de matemática. E pensa assim, eu vou comparar números, valores e tal. Mas não é só isso. A gente vai perceber que a gente pode comparar praticamente tudo aqui no Python, tá certo? Então, por exemplo, primeiro caso básico, comparando números. Aqui eu botei vários casos, tá certo? Eu não quis nem armazenar em variáveis, tá certo? Isso nem nada do tipo. Aqui são só verificações mesmo, que muitas vezes você vai ter lá, por exemplo, uma variável A, por exemplo, nesse primeiro print aqui, certo? Vai sair daqui um valor booleano. Então, eu poderia ter uma variável A igual a 6 e B igual a 3, e comparar A e B, se elas são iguais. Mas eu decidi vir logo direto ao ponto, mostrando explicitamente aqui dentro do print. Então, 6 obviamente não é igual a 3. Como eu botei aqui um igual duplo, ele vai me retornar um valor que esperado que seja o quê? Falso, ou false. 4 é diferente de menos 4. Aqui já parece verdadeiro, de fato é uma afirmação verdadeira. 4 maior que 4? Não necessariamente. Então, nesse caso, não vai ser. Então, aqui nós temos que 4 é igual a 4, e não maior. Então, nesse caso, vai provavelmente retornar falso. Aqui, 3 é menor que 5, então a gente lê sempre o quê? Do primeiro para o segundo. Por isso que tem o nome menor que e maior que, porque ele se preocupa sempre com quem está à esquerda do sinal, tá certo? Então, nós temos aqui 3 menor que 5, de fato, verdade, vai retornar aqui verdadeiro. Agora, se eu incluísse aqui o maior igual, então eu estou falando que o 4 é maior ou igual que 4. Beleza, agora está ok. Essa desigualdade aqui agora está ok. E 4 menor ou igual que 4 também está ok. Tá certo? Então, gente, a gente pode aqui compilar e ver que deu, de fato, o primeiro falso, obviamente, o segundo verdadeiro, falso. Aqui deu verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Certo? Então, a gente muitas vezes vai estar comparando objetos, no caso, variáveis, ou valores, no Python, e a gente vai estar fazendo o uso desses operadores relacionais, tá certo? A gente também pode comparar conjuntos, Então, podemos comparar não somente números, mas outros objetos como listas, tuplas e seus elementos internos, Seus elementos internos, e por aí vai. Podemos saber se dois conjuntos são iguais ou diferentes, se duas strings, no caso duas palavras ou strings, são diferentes ou são a mesma. Por exemplo, a inclusão A contida em B pode ser vista como A menor que B. Tá certo? Aí que eu botei alguns exemplos.
Tá certo? Então aqui eu tenho o conjunto A formado pelos números 1, 2, o conjunto B formado pelos números 2 e 1. Note que aqui eu inverti a ordem, mas em conjunto a ordem não importa, né? Se você viu a aula de conjunto, né? Você percebe que o A e B aqui necessariamente são o mesmo conjunto, né? O C aqui formado só pelo 1, o D formado só pelo 3 e o E formado pelo 1 e pelo 3. Aí eu vou checar, será que A é igual a B? É esperado que sim. A gente já viu que do ponto de vista de conjuntos, se eles têm os mesmos elementos, né, eles são iguais. A é diferente de E? Provavelmente vai ser verdade. Por quê? Porque observe que A tem o elemento 2 que não tem E, assim como E tem o 3 que não tem A. Então, eles têm pelo menos um elemento diferente, eles são o quê? Diferentes. C menor que A. O que é isso? Se C está contido em A, você vai perceber que provavelmente vai dar o quê? Verdade. Né? Porque todo elemento de C está aqui em A. Perceba que nós tivemos funções, né, lá em conjuntos que faziam essa tarefa. Só que se a gente quiser encurtar um pouquinho o nosso código, a gente pode estar lançando mão desses operadores. Fique claro o seguinte, você não tem uma forma só de fazer um código. Você tem diversas. Claro que algumas delas vão ser melhor que outras, que é a questão da eficiência. Né? Em computação, coisa muito importante, né, é a eficiência. Né? Então, se um indivíduo faz um programa, outro faz outro programa, que dadas as mesmas entradas, tem as mesmas saídas, você vai decidir qual o melhor, o que? Aquele que executar a tarefa mais rapidamente. Tá certo? Continuando aqui, ó, D é menor que A, ou seja, D está contido em A? Não, porque o elemento 3 de D não está em A. Deve retornar o quê? Falso aqui. A contido em A? Aí, nesse caso aqui, esta inclusão aqui é chamada de inclusão estrita. Eu acho que aqui vai dar falso. Eu estou falando que eu acho porque assim, né? A gente não precisa decorar isso tudo. Na hora que a gente tem dúvida, a gente vai lá, bota numa célula, roda e vê. Tá certo? Mas eu acredito que vai dar falso. E A menor ou igual, ó, aqui pode ser incluso, inclusive, igual. Então, acredito que essa última aqui está verdadeira. Então, compilando aqui, ó, nós temos o quê? Ó? Primeira, true, né? Verdade, de fato, A igual a B, né? A diferente de E também é verdade. Né? C contido em A, ok, ó, o C aqui contido em A, ok. Falso, ó, D contido em A, não, porque o D tem um 3 que não tem aqui em A. A menor ou igual que A, ou menor que A, desculpe, né? Ou contido em A, não. Né? E A menor ou igual que A, ou contido com inclusão, inclusive do próprio, né, indivíduo, né? Sendo o próprio indivíduo, beleza, verdade. Certo? Então aí, claro, vale ressaltar aqui, você tem que estar por dentro da parte de conjuntos, né? Não adianta você vir para cá e não estar lembrando muito bem de conjuntos. Mas claro, saiba que se um dia você precisar de algo relacionado a conjuntos, o Python também vai te ajudar nesse sentido. A gente também pode comparar strings, né? Podemos comparar strings para verificar se são iguais, diferentes ou até mesmo determinar se uma palavra vem antes ou depois da outra em relação à ordem lexicográfica, a ordem do dicionário. Né? Por exemplo, se uma palavra x vem antes de y, então x menor que isso retornará true. Tá certo? Então aqui eu tenho as palavras armadilha, né, que eu armazenei na variável A, B, armadilha, começando com a primeira letra, o quê? Maiúscula, tem um C, palavra baleia, tem um D, palavra casa. Né? Então todas elas são key strings. Aí eu vou fazer as comparações. Será que A é igual a B? Será que A é diferente de B? Será que A é menor que C, ou seja, A vem antes de C? Será que C vem antes de B? Então, compilando aqui, vamos lá. Ó. A igual a B é falso. Por quê? A string, ela não está olhando a palavra em si. Na verdade, o Python nem sabe que isso aqui é uma palavra. Tá certo? Ele está olhando como uma sequência de caracteres. Então, ele checou aqui que ó, o primeiro caractere aqui está um e aqui está outro. Não importam se são a mesma letra. Nesse caso, se você quiser verificar se elas são a mesma palavra, né, independente de estar em caixa alta ou baixa, aí você pode utilizar uma funçãozinha lá de string, né, que é a lower, né, que ela pega e bota em caixa baixa, ou a upper, né, que pega e aumenta tudo. Aí você aumenta as duas e compara. Que aí você vai estar olhando não a escrita em si, mas os símbolos que estão ali presentes, né, independente de ser maiúsculo ou minúsculo. O A diferente de B, ó, o primeiro se deu falso, né, o segundo, né, vai ser verdadeiro. São contrárias, né, aqui. A menor que C, quer dizer, a palavra A vem antes da palavra C, aí você vê que deu o quê? O quê? True. Ó. De fato, a armadilha vem antes de baleia, né, porque começa com a letra A. E C menor que B deu o quê? Falso, porque C é baleia, né, e B é armadilha.
Tá certo? Então, perceba que, nesse caso aqui, o B ele vem depois, né, do A maiúsculo. Né? Então, nesse caso, obviamente, né, ou do A, né? Nesse caso aqui não há tanta distinção porque são letras diferentes. Então, perceba que C, né, ele vem depois. Né? Então, eu perguntei aqui se vinha antes, deu o quê? Falso. Beleza? Então, reflita bem sobre esses resultados, tá certo? E a gente também pode comparar listas, objetos internos de listas e o comprimento, né, de uma lista, né, que é dado pela função len, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu tenho a lista 1, lista 2. Então, ó, perceba que elas têm o quê? Elementos, os mesmos elementos, só que estão aqui em posições diferentes. Então, provavelmente eu espero que essas listas aqui, do ponto de vista de igualdade destes objetos, elas sejam diferentes. Porém, se eu estiver falando do tamanho delas, ou seja, estou comparando uma característica em si do objeto, e não necessariamente o objeto. Que é essa primeira parte, ó, comprimento da lista 1, que é len lista 1. Né? A gente já viu que a função len ela é responsável por medir quantidade de letras no string, quantidade de elementos numa lista, né? E diversas outras funcionalidades referentes a tamanhos e quantidades. Né? Então, ela vai fazer essa medida aí. Então, nós temos aqui que o tamanho dessa lista vai ser 3 e dessa também. Então, do ponto de vista do tamanho, né, a gente pode ter uma igualdade aí. A gente também pode comparar, né, objetos internos. Então, aqui, ó, eu fiz aqui a variável comprimento da lista 1, comprimento da lista 2, beleza. E aqui vem os prints. No primeiro print aqui, nós temos o quê? Lista 1 igual lista 2. Está perguntando se as listas são iguais. A gente já viu que em conjuntos isso aqui seria igual, mas no caso de lista, provavelmente vai ser o quê? Diferente. Lista 0, quer dizer, lista 1, 0, esse elemento aqui é igual a lista 2, 0, que é esse aqui, 2, obviamente esperamos dar falso aqui. Lista 1, 2, que é o elemento aqui de posição 2, né? Já começando a indexação 0, 1, 2, ó, 3 aqui, ó. Eles são o quê? Iguais nas listas 1 e 2. Deve dar true. E o comprimento da lista 1, será que é igual ao comprimento da lista 2? Deve dar true também, porque é 3. Então vamos compilar aqui, ó. Deu falso nos dois primeiros, de fato, a lista 1 e a lista 2 são diferentes, é uma característica de lista, é que a ordem dos seus elementos importa, certo? O primeiro elemento, né, que é a indexação 0 da lista 1 é diferente do primeiro elemento da indexação 2, por isso que o igual aqui deu falso, né? Porque você vê aqui é 1 e aqui é 2, né? Já os dois usos eram verdadeiros porque, de fato, ó, o elemento de indexação 2 da lista 1 e o elemento de indexação 2 da lista 2 são o quê? 3, tá certo? Então, deu verdade. E o comprimento das listas também é igual. Então, assim, a variação de usos desses sinais aqui, gente, eu diria que é infinita, tá certo? Eu fiz aqui só um recorte. E aí, sempre que você estiver precisando comparar alguma coisa, você volta aqui e dá uma olhadinha, né, que provavelmente você pode estar conseguindo resolver o seu problema usando, né, operadores relacionais. Beleza? Até a próxima.